Os vizinhos riam dele enquanto ele cavava um buraco, até que viram o resultado. Às vezes não é fácil entender outras pessoas. Eles fazem coisas que nem todos fazem porque querem ou têm uma ideia específica própria. Você já fez algo que outras pessoas pensaram que era loucura? Veremos porque os vizinhos riram desse homem a princípio quando ele cavou um grande buraco no jardim, mas depois falaram de maneira diferente. Antes de assistirmos em vídeo, pressione o botão de inscrição se você ainda não se inscreveu e dê uma curtida neste vídeo. Meghan e Charles. Meghan e Charles tiveram um sonho. Este casal inglês morava em uma casa móvel, em um terreno perto da casa dos pais de Charles e queriam construir sua própria casa. Uma casa com materiais naturais em harmonia com a natureza sempre que possível, mas também perto da família. Embora nenhum deles tivesse muita experiência em construção, eles começaram a trabalhar com entusiasmo. Eles não tinham um plano arquitetônico rígido, mas projetariam a casa durante a construção e veriam como tudo corria. Você já trabalhou em um projeto em que o objetivo final não estava totalmente claro? E onde o resultado foi muito melhor do que você poderia imaginar? Foi o que aconteceu com Meghan e Charles. Por usarem muita madeira e materiais reciclados, eles tinham que adaptar o projeto com frequência e considerando os materiais que estavam usando. Quando percebiam que algo não estava funcionando, tentavam outra coisa, então aprendiam com seus erros. Além dos materiais naturais, eles também queriam que o projeto fosse o mais sustentável e autossuficiente possível. Com bom isolamento, eles precisariam de menos aquecimento. Com o telhado verde, a água da chuva poderia ser bem melhor drenada e com uma horta, eles poderiam cultivar muitos alimentos. No que costumava ser um pedaço de terra sem vegetação, eles construíram lentamente a casa dos seus sonhos, e quando Meghan estava grávida, a imagem estava completa. Até que um dia, Meghan e Charles chegaram em casa e acharam um bilhete em sua porta. Era um bilhete com uma mensagem terrível, algo que poderia arruinar seus sonhos. O que estava escrito nela? Era uma mensagem do conselho local que dizia que Meghan e Charles não haviam pedido permissão para construir sua casa e que teriam que demolir tudo. Foi um choque enorme para o jovem casal. Eles que trabalharam tanto e tudo deveria ser destruído, pois como se todo o trabalho fora inútil. Isso é muito pior do que ser ridicularizado. Mas para onde eles iriam? Charles e Meghan não deixaram por isso mesmo. Eles foram ao comitê de habitação para lutar contra a decisão do conselho e também contaram sua história para a mídia e na internet. Todos que viram a história em todo o mundo ficaram emocionados e o casal recebeu milhares de mensagens de apoio de todos os cantos do globo. Embora no final, porém, seria o comitê que teria a última palavra. Foi um dia emocionante para a jovem família enquanto eles contavam sua história e esperavam pelo resultado. Mas, para seu grande alívio, o conselho decidiu que sua casa teria permissão. Por viver em harmonia com o ambiente natural, o comitê reconheceu que eles criaram uma bela casa. Foi maravilhoso e até hoje o casal ainda mora lá perfeitamente feliz. Você gostaria de construir sua própria casa? Que tipo de casa você construiria então? David e Cherie. Cherie, uma mulher de 33 anos de Sydney, estava esperando seu marido voltar para casa um dia. Ela era casada com Dave e Dave teve uma ideia. Ele estava tão envolvido com a ideia que não lhe ocorreu de contar à esposa. Ele tinha grandes planos. Ele queria realizar seu sonho em seu quintal. Você tem um sonho que espera realizar um dia? Por favor, conte no seu projeto nos comentários. Dê uma curtida neste vídeo e se você se inscrever em nosso canal, ficaremos maravilhados. Poderemos fazer mais vídeos e esse é o nosso sonho. Nesse interim, Dave encontrou os recursos para realizar seu sonho em um site de publicidade. Ele não hesitou por um momento, prendeu um trailer em seu carro e depois saiu. Quando ele voltou para casa, sua esposa estava sem palavras. O que você acha que Dave trouxe para casa com ele? Dave era um grande fã de cerveja e seu grande sonho foi sempre ter sua cervejaria. Então, quando viu alguém online que ofereceu uma mini cervejaria para venda, ele soube que tinha que comprá-la. O conjunto incluía um grande barril de cerveja, todos os materiais e até um galpão para montar tudo. Cherie não soube o que dizer quando viu tudo isso no trailer e teve suas dúvidas. O galpão ocuparia cerca de metade do jardim. Eles moravam sós em uma casa comum na cidade e não tinham muito espaço. Ela achou a ideia ridícula. Por que não podiam simplesmente comprar cerveja na loja como todo mundo? Mesmo assim, Dave não deixou que isso o impedisse e começou a trabalhar na construção da cervejaria no quintal. Embora já tivesse experimentado fazer cerveja antes, era algo novo para ele nessa escala e precisava aprender muito.
No entanto, ele garantiu que sua esposa estaria envolvida no controle de qualidade e logo Cherie percebeu que a ideia poderia não ser tão ridícula afinal. Ela também viu como Dave estava feliz com a coisa toda e lentamente começou a ter mais e mais confiança no sonho dele. Enquanto isso, ela o ajudou a montar sua marca de cerveja e nunca mais eles beberam cervejas de supermercado. Eles até começaram a fermentar o lúpulo. Você pensaria que Dave ficaria encantado com apenas a sua mini cervejaria, mas ele já tem outro sonho. É lógico que ele quer se expandir e um dia ele queira sair da cidade e abrir uma verdadeira cervejaria no campo. Viva isso! Will e Lyle. Will, o pai de Lyle, de 10 anos, certa vez perguntou ao filho o que ele queria no quintal. Ele pensou que ele gostaria de uma piscina ou um trampolim gigante. Mas o que você acha que Lyle queria em seu quintal? Uma verdadeira montanha-russa. Eles tinham acabado de ir ao Six Flags com a família inteira e Lyle não se cansava das montanhas russas. Ele gostaria de poder ter isso em casa também. Agora, a maioria dos pais seria zombado de seus filhos em um momento como aquele e dito a eles que seus sonhos não aconteceriam. Mas Will não era um pai qualquer. Ele precisava de algum tempo para pensar sobre isso, mas sentiu que era uma ideia fantástica. Quem não gostaria de ter uma montanha-russa no quintal? Prometia ser um projeto desafiador e para inspirar outras pessoas, Will decidiu compartilhar todo o processo no YouTube. Você pode aprender muito ao construir uma montanha-russa. Seria melhor se você fizesse cálculos matemáticos para entender a gravidade e outras leis da natureza, e também precisa ser muito criativo para torná-la uma viagem segura e divertida. Por onde você começaria se construísse sua montanha-russa? Will apenas começou na fundação. Ele decidiu fazer os postes de madeira nos quais os trilhos ficariam. Os trilhos seriam feitos de tubo de PVC e, é claro, haveria um carrinho colocado em cima deles. Assim como um trem, as rodas do carrinho deviam se encaixar perfeitamente nos trilhos, e o carrinho não podia ficar solto para não voar em uma curva fechada. Depois de meticulosamente medir, construir e efetuar alguns passeios de testes com uma grande boneca de 150 quilos, a montanha-russa estava finalmente pronta. E foi um grande sucesso. Agora, os filhos de Will tiveram a oportunidade de andar na montanha-russa de seu quintal. Como a montanha-russa não tem controles, ela funciona inteiramente com a gravidade. É por isso que você mesmo precisa empurrar o bonde para cima para poder descer a ladeira e fazer a viagem de 55 metros. A montanha-russa não fica de cabeça para baixo e esse é o próximo projeto de Will. Depois que você começa a construir montanhas-russas, é difícil parar. Will já criou 5 montanhas-russas e agora é o pai do ano para sempre. Felizmente, ele não zombou do filho. Wayne. O que você pensaria se seus vizinhos de repente começassem a construir uma montanha-russa no quintal? Você acha que é estranho ou legal? Wayne também teve uma visão para seu quintal, mas não era uma montanha-russa. Seu plano começou cavando um buraco enorme em seu gramado. Os vizinhos se perguntavam o que esse homem estava fazendo. O buraco estava ficando maior e eles achavam que era ridículo. Ele estava cavando sua piscina ou um grande lago? Ou um grande trampolim retangular embutido? Em qualquer caso, eles acharam que era uma ideia estranha. Ficou ainda mais louco quando um dia um vasto container foi entregue na casa de Wayne. E como você adivinhou, o recipiente cabia precisamente no buraco que ele cavou. O container foi colocado no buraco e por meio de uma complicada construção, com tubos de ventilação e escadas, foram instalados no andar de cima. Uma camada de concreto foi adicionada em cima e agora Wayne tinha um container de mar embutido em seu quintal. O que ele quer com isso? Talvez um abrigo? Era um porão, mas não para abrigo, pelo menos não para ele. Ele queria manter algo mais seguro nele. Wayne era um grande amante de vinho. Ele estava constantemente coletando garrafas vintage de vinhedos exclusivos e recentemente começou a preparar seu vinho. A casa inteira estava cheia de garrafas e barris. No entanto, é melhor preparar e armazenar o vinho em certas condições. Abaixo do solo estaria fresco e com temperatura constante. Você podia entrar na adega pelo buraco e pelas escadas, e uma vez lá embaixo, era uma verdadeira adega de vinho. Wayne montou grandes prateleiras de vinho e mesas para suas atividades de cerveja. Era ideal, e uma vez que seus vizinhos souberam o que Wayne havia criado, eles ficaram com ciúmes instantaneamente. Quem está sorrindo agora? Esperamos que você tenha sempre coragem de realizar seus sonhos e executar seus planos sem prestar muita atenção no que os outros pensam. Dê uma curtida neste vídeo se você gostou e não vá embora sem se inscrever.
Nos vemos amanhã no próximo vídeo.